Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, principalmente para quem planeja e executa próteses protocolo superiores. E também um assunto muito interessante, até porque nós vamos entender alguns padrões que se apresentam anatomicamente de forma clínica e nós vamos correlacionar a uma síndrome existente e já conhecida há décadas. E o paciente que porta prótese total superior há bastante tempo, ele pode apresentar a extrusão bilateral do rebordo maxilar. E essa condição clínica, ela está muito atrelada, está muito correlacionada a uma síndrome. A síndrome da combinação, ela já é relatada na literatura. Kelly, por exemplo, foi um dos primeiros a descrever essa síndrome, né? Inclusive também a documentá-la. Vocês notem, né, que fotografias da época, a gente está falando de 1970, né? Já mostrava então um padrão muito parecido, né? Normalmente o paciente já edêntalo superior, com uma reabsorção em anterior, em pré-maxila, extrusão em posterior de maxila, uma extrusão anterior em mandíbula e também uma reabsorção mais importante em posterior de mandíbula, né? A síndrome da combinação é um conjunto de alterações clínicas que ocorrem quando o paciente usa uma prótese total superior antagonizando a uma PPR inferior, né? Principalmente com os antero-inferiores ainda presentes. Vamos entender o porquê. É como se existisse, como o próprio nome diz, uma combinação. Extrui-se superior, posterior e retrai-se e reabsorve em mandíbula. E o inverso acontece na região anterior. Os antero-inferiores eles vão extruir e uma reabsorção em pré-maxila também vai acontecer. E ainda como consequência dessa síndrome, alterações oclusais estéticas, inversão de curvas, por exemplo, um desequilíbrio oclusal e também um desequilíbrio também por consequência da dimensão vertical. E por que é tão importante a gente entender quando existe essa extrusão em posterior de maxila nos pacientes candidatos à prótese protocolo superior? Gente, essa extrusão em posterior de maxila, ela tem um potencial de invadir a minha linha de sorriso do nosso paciente, a minha linha de sorriso futura, prospectiva do futuro trabalho. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando da importância desse estudo de linha de sorriso. Quem quiser, eu vou deixar linkado aqui para dar continuidade nesse estudo. Nesse momento, eu quero entender se esse meu paciente candidato à minha prótese protocolo superior, ele porta essa deficiência, né? E hoje em dia nós temos parâmetros para entender isso no nosso planejamento. E nós vamos ter parâmetros também, nós vamos ter técnicas, melhor dizendo, para corrigir essa extrusão, depois, logicamente, de planejada, no nosso transcirúrgico. Seguindo a sequência aqui das imagens, né, mais uma vez vocês notem aqui essa imagem que eu já venho mostrando, que mostra a extrusão em posterior de maxila. O que vocês notam aqui na minha imagem central é o meu guia multifuncional, nesse momento sendo usado como um guia de linha de sorriso, né? E a marcação da linha de sorriso da minha paciente. Agora, na imagem à direita de vocês, vocês vão notar essa linha que eu marquei enquanto a paciente estava sorrindo. Já por transparência, eu vejo então a invasão do meu espaço da linha de sorriso pela extrusão do rebordo posterior de maxila. E eu não posso permitir isso no meu futuro trabalho por questões assim básicas, né? A gente vai ter uma possibilidade iatrogênica muito grande se isso se manter. Seja por dificuldade da higiene da prótese, seja por deficiência estética, seja por deficiência oclusal, né? Então, o primeiro passo é entender que existe a extrusão posterior. O segundo passo é planejar como corrigir. E o terceiro passo é reproduzir esse planejamento para o meu momento cirúrgico. Nessa foto ampliada fica inclusive mais fácil, né, de notarmos a invasão, vendo aqui por transparência, né, a invasão da minha linha de sorriso, do meu espaço protético futuro, né, por essa extrusão posterior bilateral, traçando então um planejamento básico 2D só para vocês entenderem o tamanho do nosso desafio, né? Vocês vão compreender, vão concordar comigo que eu preciso instalar os meus implantes pelo menos a 4 milímetros da minha linha de sorriso prospectiva, né? Para que a partir da plataforma do meu implante eu possa trabalhar a estrutura da minha prótese, trazendo resistência e todos os parâmetros funcionais e higiênicos da minha futura prótese, né? Então, esse estudo vai estar sempre correlacionando prótese com posicionamento tridimensional do meu implante para que eu possa transferir essa informação para o meu momento cirúrgico. Podemos também levar a informação da linha de sorriso da minha paciente para um estudo tomográfico, né? Vocês vão notar essa manchinha branca é o meu material de contraste e a partir dessa informação eu começo então
a planejar o posicionamento tridimensional do meu implante, principalmente nesse quesito, o posicionamento ápico coronal. Em região posterior, vocês vão notar que a minha linha de sorriso está basicamente coincidente com o soalho de CI. E isso vai trazer ainda um desafio ainda mais interessante para o nosso caso, né? Porque nessa situação, não são em todas, nessa situação, a extrusão de rebordo posterior trouxe também uma pneumatização em seio maxilar. Eu vou brevemente compartilhar etapas cirúrgicas desse caso para vocês entenderem como nós conseguimos reposicionar apicalmente o nosso rebordo posterior de maxila. A partir do mesmo guia, eu vou usá-lo agora como um guia cirúrgico de marcação de linha de sorriso, né? Eu já faço então uma marcação com grafite, logicamente um grafite previamente esterilizado, a 1 milímetro apical da minha marcação da linha de sorriso, né, clínica. Vocês notem aqui em todas as imagens, né, aqui já a marcação tendo sido concluída. Em anterior de maxila, vocês notem, né, até trazendo aí a informação da síndrome da combinação, a reabsorção óssea que existiu nessa região já dispensa uma osteotomia, mas sim eu vou precisar me preocupar em osteotomia em posterior. Apicalmente, ainda acima dessa linha de grafite que eu marquei previamente, eu ainda vou calcular mais 3 milímetros para fazer a marcação final, chegando à conclusão que eu estou apicalizando, eu estou executando a minha osteotomia a pelo menos 4 milímetros da minha linha de sorriso previamente definida. Mais uma vez nessa imagem vocês vão notar, né, as duas marcações tendo sido feitas e a minha osteotomia ela precisa respeitar essa minha segunda marcação, essa minha marcação mais apical ainda, tá? E já previamente planejado, eu sei que a partir do momento que eu começar a executar essa osteotomia, eu vou ter o desafio de apicalizar o soalho de seio maxilar. Eu preciso reposicionar esse soalho de seio maxilar em direção apical. Com fresa cirúrgica ou com piezótomo, nós vamos fragilizar a nossa cortical óssea. Nessa outra visualização, nós já podemos, até por transparência, visualizar também a nossa membrana de Schneider. É basicamente como se fosse uma intervenção em SA4 para levantamento de seio maxilar, que normalmente é feito com acesso lateral. Nessa situação, nós vamos fazer esse acesso no rebordo da nossa maxila. Eu até fiz essa ilustração para facilitar a visualização dessa intervenção em rebordo. Vocês imaginem que esse paciente virtual já passou pela perda dos elementos posteriores e o meu acesso, então, como nós falamos, com fresa cirúrgica ou com piezótomo, vai ser de forma axial, em rebordo do paciente, esse rebordo que está trazendo junto o soalho de seio, e dessa forma, então, eu fragilizo essa cortical e então eu vou poder apicalizar o meu soalho de seio. Vocês notem essa vista oclusal do momento cirúrgico, né? Aqui estão a osteotomia já sendo executada, o reposicionamento apical também. Essa sutura é uma sutura somente para facilitar a visualização, para melhorar a visualização fotográfica, para eu conseguir compartilhar com vocês essa informação. E nesse momento, então, eu já consigo posicionar o meu guia funcional e vejo que essa osteotomia foi eficiente, né? Eu já consegui apicalizar toda essa região de interesse e a partir da finalização dessa osteotomia, eu posso dar sequência na minha cirurgia com a instalação dos implantes, com a certeza que eles vão ficar bem posicionados, favorecendo a minha prótese futura. Dando sequência na cirurgia, os implantes sendo instalados, os distais previamente planejados de forma angulada. Gosto muito de usar esse guia de instalação de implantes, tanto para os implantes retos, como também para os implantes angulados, em que eu posso instalar implantes a 17 graus, a 30 graus, e essa ferramenta ele me dá uma referência para eu conseguir reproduzir o que foi planejado para o meu momento clínico. E aqui já o caso finalizado, né? Vocês notem que na região mais posterior nós ficamos no limite, previamente sabido isso, né? Mas nós ficamos no limite da nossa correção de rebordo maxilar, para poder então oferecer para a nossa paciente, né, os parâmetros protéticos adequados, minimamente adequados, oclusais, funcionais, estéticos e, como a gente vem repetindo sempre, higiênicos. Essa prótese ela precisa ter o rebordo dela convexo para favorecer, para viabilizar a higiene. Não vou entrar em detalhes, mas nós sabemos hoje que a periimplantite é uma das principais causas da perda de implantes após a osseointegração. E viabilizar a higiene para o nosso paciente é a nossa obrigação para diminuir e muito o risco da incidência da periimplantite. E a foto final do caso, né, eu até comento com os meus alunos, né, o potencial que esse tipo de reabilitação tem. Né? Uma reabilitação total fixa sobre implantes, a gente tem um potencial, a gente tem um poder, de certa forma, né, de tirar um paciente do fundo do poço. Poxa, de repente o trabalho dele está tão ruim, os dentes estão tão ruins,
e nós temos aí a possibilidade de oferecer algo tão legal, né? E isso em todos os âmbitos, inclusive emocionais, né? Até a autoestima do paciente melhora. Isso é muito legal notar nas consultas, principalmente subsequentes à entrega do caso, entrega do trabalho. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, não deixem de se inscrever. Isso é importante para o canal, é importante para a gente, para que a gente fique cada vez mais motivado para poder compartilhar esse tipo de informação que espero que tenha sido válida para todos vocês. Obrigado.